Estamos aqui de volta para o nosso curso de especialização em Teologia Paulina, a doutrina da salvação de acordo com o apóstolo Paulo, comentado pelo Dr. Richard Julius Stutz, neste livro aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, organizado pelo pastor Dr. Lourenço Estélio Rega. Bom, vamos lá. Eu acabei de falar no vídeo anterior, se você está nos acompanhando no passo a passo, de que existe essa compreensão subjetiva da doutrina da salvação. Aceitei a Jesus, estou salvo. Mas tem teólogos que falam que tem coisa errada nesse jeito de entender as doutrinas. Será que foi isso que o apóstolo Paulo entendeu? Aí eles vão dizer, não, a salvação é um fenômeno que é processual. A salvação deve ser processada. Por isso é um longo período de processamento da salvação. E é isso que nós vamos procurar entender aqui. Eles dizem, para estes, a salvação é vista como um processo de socialização e criação, em vez de uma decisão. O ato inicial decisório em aceitar a Jesus, buscar salvação, tem a sua importância, mas não é super importante. Significa que você pode permanecer uma vida inteira na igreja sem estar salvo. Por quê? Porque a salvação é uma experiência de salvação. E é uma experiência cotidiana, contínua, processual. Você está sendo salvo. Você está aprendendo a processar a sua salvação. Você está aprendendo o Evangelho. Está aprendendo sobre Jesus. Eu não sei como vou dizer para você, mas você dorme salvo e você acorda perdido? Ou você dormiu sendo salvo e ainda vai continuar sendo salvo no dia seguinte? Sendo um processo, a gente sabe que dia a dia nós fazemos a oração ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Dá-nos o pão cotidiano, livra-nos do mal. Tomamos a nossa cruz dia a dia. Fazemos profissão de fé do Senhor dia a dia. O que fica difícil é a gente pensar o seguinte, eu estava salvo ontem, mas hoje eu estou perdido. Eu estava salvo ontem, dando pulo na igreja, glória a Deus, aleluia, fazendo orações, libertando os cativos, e hoje envolvido num emaranhado de tentações, cometi pecados e eu estou perdido. Se Jesus voltar, eu fico para trás. Só que a compreensão processual da salvação não é esta, de que um dia você está salvo e no outro dia você está perdido. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo fala que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É em esperança que nós estamos sendo salvos. Já fomos alcançados objetivamente por Jesus com a sua cruz, com o seu sangue, com o seu Espírito Santo. Objetivamente, nosso nome foi escrito no livro da vida e ele intercede por nós diante do Pai. Isso aí não tem como mudar. Isso é inalterável. Só que nós não temos acesso ao futuro. Nós não temos acesso ao amanhã. Deus mantém isso aí em segredo para Ele mesmo. E é por essa razão que existem pessoas que apostatam da fé, abandonam a Jesus, abandonam a igreja, abandonam o Evangelho. E aí a gente vai dizer, essas pessoas ontem, se Jesus voltasse, estavam salvas. Mas se voltar hoje, estão perdidas. Isto é uma realidade. Existem crentes que perdem a salvação, porque não se firmaram na verdade. Abdicaram da fé. Apostataram a fé. Isso aqui é processual. Não é um elemento, meus irmãos, subjetivo. Ah, vou deixar Jesus hoje, depois quando eu sentir eu volto de novo e consigo voltar. Não é assim. E a gente sabe que não é assim. Por quê? Pela experiência. Muitas pessoas que já seguiram a Jesus, estavam com o Senhor, eram firmes, fortes e frequentes nas coisas de Deus. Uma vez que abandonaram a fé, que abraçaram a apostasia, praticaram muitas coisas horríveis, com muita dificuldade conseguem se arrepender no último dia. Continuam pias, é verdade, continuam lá com aquela consciência do Evangelho, mas não têm forças para aceitar a carga da conversão que é necessária. Irmãos e irmãs,
salvação ela tem a sua subjetividade. A salvação tem a sua objetividade. Só que ela é um processo. É em fé e em esperança que nós estamos sendo salvos. O apóstolo Paulo fala o seguinte. Ele diz o seguinte: olha, eu faço uma coisa faço. É que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que me alcançou. E eu corro para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado também. Então a gente sabe que é possível que um crente hoje, forte e fortificador, amanhã esteja caído. Amanhã esteja perdido e até blasfemando contra o Senhor. Você está tendo a sua salvação processada. E aí vem o Senhor Jesus dizendo o seguinte: que o reino dos céus é semelhante a uma semente que jogada na terra germina, ninguém sabendo como. Depois ela brota, depois ela cresce, depois ela frutifica. Esse aí é a sua salvação sendo processada. Posso dizer então com convicção de fé que hoje você está mais salvo do que ontem. Que hoje você está mais crente do que ontem. Mais convertido do que ontem. Porque a tua salvação está mais perto de você hoje do que ontem. A não ser que, aí vem, a não ser que você começou a se distanciar, se afastar, abandonar, apostatar, deixar de lado, trocar os valores do Evangelho pelos valores do pseudo-Evangelho, que está sendo muito pregado aí a rodo e adrede por muitas pessoas que nem experiência com Deus têm. Isto é verdade, um pseudo-Evangelho que é uma máscara para o consumismo religioso, uma satisfação psicológica que não passa de confissão positivas, de frases de efeito. Agora, encontro com Deus, piedade, comunhão com Deus, isto, essa pseudo-religião cristã não pode produzir. Jesus objetivamente desceu dos céus, objetivamente subiu aos céus, ouve as orações, objetivamente perdoa pecados e objetivamente converte os pecadores. A tua conversão é objetiva. Mesmo que você hoje esteja envolvido com seus vícios, vícios de comportamento, vícios de pensamentos perniciosos, de um vocabulário que você já não deveria mais ter, é possível que você tenha um encontro objetivo com Jesus e Ele mude isto. Como que Ele muda isso? Ele muda isso pelo Evangelho. Veja só, nós temos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser objetivamente estudada, lida e acreditada, e confessada, e professada, e pregada, e anunciada objetivamente. Não depende de mim o que eu estou sentindo e nem o que eu entendo, mas sim o que ela nos ensina. É um processo. E este processo é um processo cansativo, demorado. Quer dizer que você aceitou a Jesus e tem coisa que você demora uma vida para se converter. Não se desespere. Não se desespere, porque isso aí o apóstolo Paulo chama de espinho na carne. Tem coisa que vai demorar uma vida para você abandonar. Uma vida para você mudar. Uma vida para você se convencer a si mesmo de que não pode praticar isso. E que não deve, e que te prejudica a espiritualidade. Prejudica a sua compreensão de Cristo. Quem é Cristo de fato. Porque Cristo, Ele não é o que você pensa que Ele é. Cristo é quem Ele é, sem você pensar. Isto é objetividade. E tem coisa que você vai demorar uma vida para abandonar, uma vida para entender, uma vida para crer e para fazer. Então, siga o Evangelho. Você que caiu em ofensas e pecados. Você que está cerceando a graça de Deus pela prática dos vícios. Você precisa ter uma melhor experiência de salvação. Um encontro pessoal e objetivo com Deus. Eu não vou falar aqui subjetivo. Objetivo. Vá ao Evangelho. Leia a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Começa pelos Evangelhos. Vá para o livro de Atos. Leia as cartas. Termine o Novo Testamento. Vá para o Antigo. E quando você for orar,
ore objetivamente também. Dobra o teu joelho literalmente e fale palavras inteligentes diante de Deus. Não estou sentindo de orar, você vai orar sem sentir. Eu não estou crendo, mas você vai orar mesmo não crendo, porque isso aqui é um ato objetivo. Não depende do sujeito aqui, ó, subjetivo. Entenda aqui, depende do Cristo e de Deus. Bom, aí você fala, mas então eu vou desenvolver uma religiosidade fria, mecânica, formal. Isso é uma disciplina cristã. Essa disciplina faz parte da nossa vida cristã. O processo é demorado. Nesse processo demorado é onde você vai se quebrantando, esse encontro com a palavra de Deus, essa ministração do Espírito Santo, a presença do Senhor na sua vida diária, a sua consciência de vida, do certo e do errado, do permitido e do não permitido, do possível e do não praticável. As pessoas têm muita dificuldade em abandonar os seus vícios, meu irmão. E as igrejas estão cheias de pessoas viciadas e viciosas, e que não têm um encontro com Jesus libertador, não têm um encontro objetivo, salvífico. E aí fica desenvolvendo uma hipocrisia. Não precisa, meu irmão, desenvolver hipocrisia. Até Deus, mas Deus está farto da sua hipocrisia, começando da topo da pirâmide dos pastores, dos sacerdotes, dos ministros do altar. Como disse Joel, desce todo mundo, vai chorar lá embaixo junto com o povo. É isso que disse Joel. Leia. Todos nós que estamos ministrando a palavra de Deus hoje, não ministramos por ser hiperestar melhor que você que está sendo ministrado. Essa capa, essa aura de santidade, totalmente inútil para o Evangelho, é desnecessária. Aliás, eu chego a ser favorável ao desmonte dos púlpitos. Chega a ser favorável. Por quê? Porque é uma turma que está ali também batalhando contra os mesmos vícios que todo mundo que está na plataforma está batalhando também. Estamos falando de um Evangelho pregado pelo Senhor e pelos apóstolos. Esse é o nosso curso de especialização em teologia paulina. Quem ler o apóstolo Paulo vai entender o que nós estamos explicando. Por quê? Porque foi isso que ele ensinou nas suas 13 cartas. Tem uma terceira turma, pessoal, que eles dizem o seguinte: olha, a salvação ela é sacramental. Quer dizer que a igreja ela se tornou uma donatária dos poderes de salvação, que são através das ordenanças ou dos sacramentos. A igreja vai ministrar a salvação por meio de emblemas, de símbolos, de ritos e rituais. Essa não é uma compreensão oficial da igreja evangélica, mas na prática é. Na igreja católica é oficial. Sim, quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai. A igreja ela não é só uma agência anunciadora da palavra de Deus. É o reino de Deus. Isso aí a instituição católica ela apregoa. Está nos documentos, está nas homilhas, está na assertividade do catolicismo. Mesmo que eles façam lá o ecumenismo, uma concessão para outros povos, para outras religiões, oficialmente só é salvo quem é católico. Você entendeu? Só é salvo quem está dentro da Igreja Católica em comunhão direta com o bispo, o bispo de Roma. Por isso a gente não vai entrar muito nesses méritos. Mas para o povo evangélico, não. Você tem que ter comunhão com Jesus, tem que estar em comunhão com a igreja. Acontece que se você não estiver batizado, você também não está salvo. Se você não participa da ceia, você também não está salvo. Se participar da ceia em pecado, você está perdido. O que significa? Significa na prática que a igreja é salva. É isso que a igreja evangélica está ensinando. Se você não estiver dentro de uma igreja, você também não está salvo. Se você não recebeu os sacramentos, você também não está salvo. E agora? Dá para ficar dentro do evangelho sem receber o batismo? Dá para ficar dentro do evangelho sem participar do culto de Santa Ceia? Será que a salvação está atrelada a batismo e Santa Ceia? E se eu não me batizar? E se eu não tomar a ceia? Estou perdido? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí no próximo vídeo.